Gente, mais uma vez, bom dia. Também tendo visto que alguns entraram depois. Como eu comentei anteriormente, a gente vai realizar a correção da atividade que eu passei no caderno para o sexto ano C e o sexto ano para o oitavo ano C e o oitavo A e B, eu enviei lá o link dessa atividade agora mesmo, lá no grupo. Então é só ir lá clicar que você vai ter acesso a essa atividade. Agora, antes da correção, eu vou fazer um pequeno resumo sobre o conteúdo que nós vimos na última aula. Tá bem? Então, mais uma vez, vocês estão com o áudio de vocês ativado aí. Na hora que houver a necessidade de fazer um comentário, fazer uma pergunta, ativa ele e faz de forma instantânea. Beleza, gente? Então, vamos adiante. O conteúdo que nós vimos na aula anterior foi sobre os Estados Unidos. Agora nós falamos sobre a economia dos Estados Unidos. Então, veja só. Acredito que até mesmo antes de nós vivenciarmos esse conteúdo, todos já sabiam que quando se trata... Gente, alguém ligou o áudio. Desliga, por favor. Então, antes mesmo da gente vivenciar esse conteúdo, acredito que todos já sabiam que os Estados Unidos na verdade, a maior economia do mundo. Tá bem? E ainda é o país que mais produz no mundo. Ok? Em segundo lugar, vem a China. A China hoje é o segundo país que mais produz no mundo. Mas, para a gente falar sobre as características econômicas, vamos primeiro falar sobre as características naturais. Então, veja, nós já vimos em aulas anteriores que, quando nós falamos sobre as características naturais dos Estados Unidos, o que é que a gente percebe? Deixa eu só afastar aqui. A gente percebe que quando a gente fala sobre o relevo, por exemplo, o que é que a gente vai ter de relevo? A gente vai ter as montanhas rochosas, tá bem? Aqui na costa oeste. A gente pode chamar também de dobramentos modernos, tá bem? Essa cadeia de montanha. Agora, na faixa leste do território dos Estados Unidos, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter os planaltos, tá bem? Que são formações rochosas bastante antigas. Então, eles já foram o quê? Já foram bastante rebaixados. Quando nós falamos sobre as planícies, a gente vai ter tanto as planícies costeiras, por exemplo, aqui na parte leste, a gente tem a planície costeira, mas a gente vai ter uma planície gigante na parte central dos Estados Unidos. Tá bem? Não é novidade para ninguém que os Estados Unidos, a costa oeste é banhada pelo Oceano Pacífico e a costa leste vai ser banhada por quem? Pelo Oceano Atlântico. Agora, o norte, por exemplo, esse território aqui do Alasca, que faz parte dos Estados Unidos, ele é banhado por quê? Ele é banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico. Tá bem? Gente, só uma observação. Esse território aqui, vocês percebem que ele não está contíguo, né? Não está colado com os Estados Unidos. Como eu já falei, o território do Alasca, e esse território aqui ele foi comprado ao Canadá. A compra desse território foi uma compra estratégica. Por quê? Se vocês perceberem aqui do outro lado, aqui, nessa partezinha branca, aqui já é o território da Rússia. Tá bem? Então, a compra desse território aí ela foi estratégica para quê? Para, além de outras coisas, se montar aí, por exemplo, uma base militar. Tendo em vista que lá do período pós-Segunda Guerra Mundial, até os anos 90, o que é que foi vivenciado ali? A famosa Guerra Fria, né? Ali, a guerra ideológica entre os Estados Unidos, capitalista, e a União Soviética, socialista. Então, esse território aí ele foi comprado, na verdade, como estratégia para estar aqui bem próximo do território da Rússia. Tá bem? Quando a gente fala sobre a América anglo-saxônica, isso a gente já comentou em aulas anteriores, que a gente está falando sobre o Canadá e sobre os Estados Unidos. Mas hoje a gente vai falar, em especial, dos Estados Unidos. Tá bem? Então, vamos adiante. Os Estados Unidos, como eu já falei, além de ser a maior economia do mundo, ele também é um território rico em recursos minerais. Por exemplo, o petróleo, o gás natural, o ferro, o alumínio,
o cobre, tá bem? Então, ele é rico em, como eu já falei, em recursos naturais. Por exemplo, vai ter as bacias de carvão mineral, tá bem? Nos Montes Apalache e na região dos Grandes Lagos. Deixa eu só voltar aqui um minutinho aqui, ó. A região dos Grandes Lagos é essa região aqui, ó. Deixa eu só afastar um pouquinho aqui. Não sei se a câmera está atrapalhando a visão de vocês, mas os Grandes Lagos estão mais ou menos aqui, ó, que é entre a divisa dos Estados Unidos e do Canadá. Tá bem? Voltando aqui. E essa riqueza mineral dos Estados Unidos, ela foi extremamente importante para o seu desenvolvimento industrial. Lembrando que os Estados Unidos ele vai se desenvolver industrialmente ainda no século XIX, ali 1850, 1870, 1870, mais ou menos nessas décadas aí. E a região que é mais industrializada nos Estados Unidos é justamente a região Nordeste. A região Nordeste dos Estados Unidos, que foi onde tudo começou. Agora, quando a gente analisa a industrialização no território norte-americano hoje, o que é que a gente percebe? A gente percebe que a indústria ela está distribuída por quase todo o seu território, mas ela iniciou lá na região Nordeste. Tá bem? Eu comentei também que os Estados Unidos produzem cerca de 80% da energia que consomem. Então, veja, pelo fato de ser o país de maior economia, o país mais industrial, ele consome bastante energia. E quando eu estou falando em energia, eu estou falando em carvão mineral, estou falando em petróleo, estou falando em gás natural, estou falando em eletricidade também. Então, os Estados Unidos, eles têm um lado bom que eles conseguem produzir 80% de sua energia que consomem. Por exemplo, a China hoje é o segundo país mais industrial, mas a China não consegue produzir, ela só consegue produzir ali aproximadamente 50% da energia que ela necessita. Ou seja, os outros 50% ela tem que comprar de outros países, tá bem? Principalmente o petróleo, que ela compra lá do Oriente Médio. Ok? Eu trouxe aqui também que a principal fonte de recursos energéticos, combustíveis fósseis, em especial o petróleo do Texas, tá bem? É uma região que tem bastante petróleo lá nos Estados Unidos. E além dos Estados Unidos ser rico em recursos minerais, no ano de 2000, com o avanço de várias tecnologias, eles passaram a extrair óleo de uma rocha chamada de xisto. Então, essa rocha, xisto, ela é uma rocha sedimentar, ela é uma rocha que ela contém bastante óleo. Então, essa rocha ela passa por um processo de aquecimento, ali em torno de 500 graus Celsius. A partir desse aquecimento, ela libera todo o seu óleo que ela tem, que essa rocha tem, ela libera todo esse óleo. Tá bem? Então, esse óleo ele é aproveitado aí na indústria dos Estados Unidos. Eu trouxe aqui a relação da energia com o crescimento industrial. É isso? Por exemplo, na medida que você vai crescendo industrialmente, obviamente que há necessidade de maior de maior consumo de energia. E lembrando, quando eu estou falando de energia, não estou falando somente em eletricidade. Estou falando de petróleo, carvão mineral, o gás natural, né? O diesel, né? Os derivados de petróleo. Ok? Com relação às questões ambientais, eu trouxe aqui que, com alto consumo de combustíveis fósseis, por exemplo, o gás natural, o xisto, o petróleo, o carvão mineral, por exemplo, os Estados Unidos é o segundo maior emissor de CO2 do planeta. Ficando atrás apenas de quem? Atrás apenas da China. Então, a China hoje é o país que mais emite CO2 na atmosfera. Os Estados Unidos ficam em segundo lugar. Eu tinha trago aqui também que, atualmente, 50% da eletricidade consumida no país vem de termoelétrica altamente poluidora. Essas são movidas a carvão mineral. Então, veja só. Nos Estados Unidos, 50% de sua eletricidade ela é oriunda de quê? Das termoelétricas, que tem como matéria-prima o carvão mineral, que é o quê? Altamente poluidor. Então, vejam, fazendo um paralelo com o Brasil.
quando a gente fala sobre energia renovável, o Brasil ele é um dos países que se destaca a nível mundial. Tendo em vista que aproximadamente 40% de toda energia utilizada no nosso território, ela é oriunda de quê? De fontes renováveis. Tá bem? Então, os Estados Unidos eles ainda precisam, embora seja bastante desenvolvido, mas eles precisam investir bastante em energia renovável. Também, por exemplo, o biogás, o biodiesel. Só observação, a gente consegue produzir etanol, o álcool, da cana-de-açúcar. Nos Estados Unidos, eles conseguem produzir etanol do milho, para vocês terem ideia. A Europa, elas conseguem produzir etanol a partir da beterraba. Né? Então, depende muito aí do seu desenvolvimento tecnológico. A gente viu também que essas áreas industriais, tanto a área industrial quanto a área da agricultura e pecuária, nos Estados Unidos, ela é dividida em belts, cinturões. Então, você vai ter o cinturão do milho, o cinturão da soja, cinturão do algodão, tá bem? A mesma coisa ocorre com a indústria, ou seja, você vai ter aqui, ó, o cinturão da indústria, tá bem? Você vai ter o cinturão enferrujado, que é uma região que está lá na região nordeste dos Estados Unidos. Por que enferrujado? Porque teve um momento ali, na década de 80, essa região ela vai passar por um processo de crise. Mas aí depois, na década de 90, ela consegue se reerguer. Tá bem? E a gente vai ter também as novas áreas do sul e no oeste do país. Tá bem? Por exemplo, ali na Califórnia, no Vale do Silício, lá na parte oeste dos Estados Unidos. Por exemplo, aqui o Vale do Silício, que é considerado como um tecnopolo. O que é um tecnopolo? É uma área na qual produz bastante tecnologia. E essa área é composta de empresas, é composta de universidades. Também, ou seja, eles estão produzindo tecnologia, estão produzindo ciência ali a todo momento. E o Vale do Silício é considerado como um dos mais importantes tecnopolos do mundo. Tá bem? Com relação à agropecuária dos Estados Unidos, a gente viu que os Estados Unidos têm a agropecuária, ou seja, a agricultura e a pecuária muito moderna, ou seja, utiliza-se muito a máquina, tá bem? Tendo em vista que eu trouxe aqui, ó, apenas 2%, pessoal, tem alguém com áudio ligado, desliga, por favor. Tendo em vista que apenas 2% da população economicamente ativa, ou seja, a população entre 16 aos 60 anos, apenas 2% da população trabalha no setor da agricultura e da pecuária, para você ter ideia da quantidade de máquina que está no campo dos Estados Unidos. Também tendo em vista que são o quê? Pouquíssimas pessoas que trabalham nessa área, né? São pessoas que estão ali operando essas máquinas e pode ter certeza, são pessoas que têm o quê? Uma mão de obra altamente qualificada. Tendo em vista que você vai ter que lidar com informática, né? Vai ter que estar operando, vai ter que estar programando essas máquinas. E a produção agrícola nos Estados Unidos, ela também vai se dividir em cinturões, onde você vai ter o cinturão dos laticínios, por exemplo, próximo às regiões dos Grandes Lagos, né? Vai ter também o cinturão do sol, também. Você vai ter o cinturão do milho, o cinturão do trigo. Por exemplo, se você observar aqui, essa figura aqui, ó, você percebe aqui algumas megalópolis também, mas você percebe aqui, ó, por exemplo, essa parte mais escura aqui, ó, centros de polos de decisão. Aqui essa parte em azul, ó, o Sunbelt, que é o cinturão do sul, aqui, ó, pegando Texas, né? Aqui essa parte oeste aqui também. Lembrando que quando eu falei lá anteriormente da questão da industrialização, aqui essa parte aqui, ó, da Califórnia, essa parte do Texas aqui, a indústria ela chegou também nessas regiões. Agora, essa área central aqui, o que é que vai predominar aqui? Vai predominar a agropecuária. Não é à toa que essa área central dos Estados Unidos ela é conhecida como um grande celeiro. Tá
também tendo em vista aí a produção tanto da agricultura quanto da pecuária. Bom, aqui a gente termina aqui o resumo. Deixa eu só voltar um pouco aqui. Gente, alguma pergunta, comentário, alguma coisa? Não, gente? Então, vamos fazer o seguinte, vamos iniciar agora a correção da atividade que foi passada no caderno de vocês, tá bem? Deixa eu localizar aqui a atividade. Ok. Pessoal, vamos iniciar aqui a correção da atividade. Então, só um minutinho, deixa enquanto isso, eu vou enviar lá no grupo do 8º ano o formulário para vocês estarem enviando as fotos das atividades, tá bem? Não é para enviar as fotos agora, também eu vou enviar lá o formulário, você vai enviar essas fotos depois, tá bem? Tendo em vista que daqui para encerrar a nossa aula, eu também vou passar outras atividades. Então, deixa eu vir aqui. O formulário vai fechar que horas, professor? Veja, o formulário ele vai ficar aberto até o final de semana. Também tendo em vista que a gente tem atividade hoje. Aí vocês realizam hoje, amanhã, aí na sexta-feira. Quem não enviar hoje, amanhã e na sexta-feira termina de enviar. Deixa eu localizar aqui. Formulário do 8º ano. Pessoal, acabei de enviar lá no grupo de vocês, lá no 8º, o formulário para depois vocês estarem enviando as fotos das atividades, tá bem? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos iniciar a nossa correção. Pessoal, estou percebendo aqui que as pessoas já estão colocando o nome. Nem se preocupe em colocar o nome agora, porque eu só gravo o bate-papo da nossa última aula. Então, os nomes que eu colocar agora, se não colocar lá no final, não tem como eu identificar que estava presente, porque eu só gravo o bate-papo lá do nosso último momento. Tá bem? Então, não se preocupe em colocar o nome agora. Ok? Vamos iniciar a correção. Então, vejam. Então, acredito que vocês estão com a atividade aí em mãos, tá bem? Para acompanhar a correção. O primeiro quesito diz o seguinte: fale sobre as características físicas dos Estados Unidos. Mais uma vez, fale sobre as características físicas dos Estados Unidos. Oi? Quem falou? Qual é a página? Isabel, essa atividade eu passei ela no caderno, tá bem? Eu enviei o link lá no grupo de vocês, do grupo do 6º ano, perdão, do 8º ano C. Eu enviei desde a semana passada. E no grupo do 8º ano A e 8º ano B, eu enviei lá no início da nossa aula, eu enviei essa atividade lá no grupo deles também, ok?
Gente, quem quer responder esse primeiro quesito? Mais uma vez, deixa eu repetir aqui. O primeiro quesito diz o Pode seguinte. responder, professor. Pode, só um minutinho, por favor. O primeiro quesito é o seguinte. Fale sobre as características físicas dos Estados Unidos. Quem foi que tinha pedido para responder? Eu. Luiz Fernando, por favor, Luiz. Grandes florestas temperadas, pantanais, planícies e etc. Gente, só uma observação. Evite colocar em resposta, etc. Porque, por exemplo, em uma avaliação, se o professor perguntar lá, fale, discorra sobre as características físicas de qualquer local. Aí você coloca lá algo e no final coloca etc. Eu, pessoalmente, em prova, em teste, alguma coisa, automaticamente eu já risco já etc. Porque etc. em prova, para mim não quer dizer nada. Tá bem? Ô, professor. Mas na resposta de Luiz, só um minutinho, Miquel, na resposta de Luiz, ele falou que existe florestas temperadas, ok, e as planícies também, que vai ter as planícies centrais e também vai ter as planícies costeiras. Ok, isso aí está correto, tá bem? Sim, Miquel? Professor, etc. significa assim, ó, escrever tanto cansa. Mas aí eu vou lá e risco. Passo um tracinho em cima nua. Gente, quem mais quer falar a sua resposta? Vamos lá, gente. Mais ninguém respondeu? Pessoal, quase ninguém respondeu essa atividade, gente. Então, veja só, eu não vou fazer correção da atividade agora, porque você sabe que eu não passo resposta de atividade para ninguém. Tendo em vista que as respostas de atividades das ciências humanas, elas podem ser diferentes. Você pode responder de várias formas. Agora, obviamente, que tem que estar coerente. A gente só vai ter resposta exata em matemática. Tá bem? Então, veja só. A gente tem 5 minutinhos aqui. A gente vai utilizar esse tempo e depois, o início do segundo momento, para vocês realizarem essa atividade agora ao vivo. Lá no início da aula, eu enviei essa atividade para o sexto, perdão, não sei porque está na minha cabeça sexto. Eu enviei para o 8º ano B e 8º ano A. Eu vou enviar agora também lá para o 8º ano C, porque essa atividade ela tem que ser realizada agora, no nosso momento ao vivo. Cadê aqui? Pronto, foi enviado. Então, tanto o 8º ano A, B e C estão tendo acesso a essa atividade lá no grupo, que eu enviei lá, tá bem? Então, nós vamos aproveitar esse momento agora para realizar essa atividade e eu estarei aqui no aguardo. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, eu estarei aqui, tá bem? Que, mais uma vez, eu não vou passar uma atividade para estar dando a resposta para ninguém. Quem é meu aluno sabe que eu não dou resposta de atividade para ninguém. O aluno tem que se esforçar para responder. Professor, travo mais. Oi? Travou a sua imagem. Gente, a minha imagem ela travou para todo mundo? Não? Então, veja só, se tivesse travado para todo mundo, aí seria a minha conexão. Mas como aí de repente trava para um e para outro, não, aí deve ser a conexão de cada um. Tá bem? Gente, estou no aguardo aqui, tá bem? Qualquer pergunta, dúvida, por favor, façam aí.
Pessoal, mais uma vez, estou aqui aguardando, tá bem? Então, durante a realização da atividade, qualquer dúvida, qualquer comentário, pode fazer aqui que eu estarei aqui. Deixa eu ter uma pergunta aqui, acho que Bel, deve ser Isabel. Isabel, você está perguntando o que é para fazer agora. Isabel, na semana passada, eu havia passado uma atividade para ser realizada no caderno, tá bem? Mas, pelo que eu percebi hoje, apenas Luiz Fernando respondeu essa atividade. Então, eu não vou fazer a correção dela agora. Então, o que é que eu fiz? Eu disponibilizei ela novamente lá no grupo do 8º ano A, B e C, para todos os alunos terem acesso a essa atividade, e ela é para ser realizada agora, durante o nosso momento ao vivo. Tá bem? Pessoal, vocês devem estar percebendo que o tempo da nossa primeira aula está encerrando. Tá bem? Então, eu vou fechar aqui, a gente retorna de 10h30. Tá bem, gente?